Você está ciente do que está acontecendo? Nenhum dado está vindo positivo. Estamos vendo dados ruins o tempo todo. O dado de inflação do CMEA atingiu 3,8% ao ano, o nível mais alto dos últimos 3 anos, e veio ainda acima das expectativas. Ao mesmo tempo, foram divulgadas as estatísticas de vendas de imóveis no Cilênio e os resultados foram tão ruins quanto na grande crise de 2008, e alguns disseram que uma nova crise imobiliária está começando. Mas enquanto tudo está indo mal, enquanto os dados continuam piorando, a inflação aumenta e o petróleo sobe, algo chama nossa atenção. As empresas estão batendo recorde atrás de recorde. S&P 500 e Nasdaq batem recordes e o mundo mudou. Você notou, mas o que ocorre e como se proteger nessas mudanças? Veremos isso agora. Vamos começar o nosso vídeo. Agora, pessoal, começamos com o dado da inflação. É um dos dados mais importantes para nós. A expectativa era de 3,7% ao ano. Ao mesmo tempo, em março, esse número veio como 3,3%, mas veio acima tanto do mês de março quanto das expectativas e foi anunciado como 3,8% ao ano. Esse número é um valor que está no topo dos últimos 3 anos, pessoal. Na verdade, o que o Trump disse quando estava chegando? Vamos fazer juros baixos, vamos reduzir as taxas de juros, vamos baixar a inflação. No cenário atual, juros e inflação estão altos. Isso ocorre em vários países, inclusive nos Estados Unidos. As coisas não vão como o Trump esperava e nossa receita de 3 anos parece desperdiçada. Se você prestar atenção, também sofremos muito nas criptomoedas. Há 3 anos que as altcoins não apresentam altas significativas. Acho que era dezembro de 2024 quando havia a possibilidade de Trump vencer. Naquela época, ele fez um belo show. Acima de 25 mil, em 26 mil vai mal e sem bons sinais à frente. Não há nenhum sinal que indique que as coisas estão indo bem. Quando olhamos para o dado da inflação, está no pico dos últimos 3 anos. Ou seja, parece que a amarga receita de 3 anos foi em vão. Então, o que aconteceu? Já aprendeu tudo de novo. Estreito de Hormuz. Quando o Estreito de Hormuz foi bloqueado, os preços do petróleo subiram demais. Com o aumento dos preços do petróleo, a inflação foi desencadeada. O preço do petróleo quase dobrou, pessoal. Ou seja, não esperar que isso gere uma inflação muito séria já seria tolice. Estamos enfrentando uma inflação muito séria. Além disso, isso ainda não se refletiu em muitos produtos ao redor do mundo. É preciso tempo para refletir. O que disse o Fed? Nossa meta de inflação é de 2%. Vamos lutar até que isso aconteça, certo? Mas não estamos vendo a inflação diminuir neste momento. Passamos de 3,3 para 3,8. As coisas estão indo mal. A preocupação sobre se eles vão aumentar os juros começou novamente. E a expectativa de corte de juros pelo Fed foi deixada de lado por um bom tempo. Talvez no final deste ano possa haver um corte de juros. A expectativa é para dezembro, ou talvez um corte de juros só em 2027. Por enquanto não há corte de juros. E para ser sincero, isso é ruim para nós. É algo muito ruim. O que era a taxa de juros alta? Significava uma vida difícil. Isso vale para todos os países. Aliás, na última reunião, 4 membros também quiseram aumento de juros. E isso é uma divergência recorde. Normalmente, os membros do Fed tomam uma decisão conjunta, mas desta vez foi uma divergência recorde. Foi a maior divergência de opiniões no Fed desde 1992. E você percebeu isso? Sempre chega uma notícia pior. Ou seja, estamos vivendo anos em que ouvimos constantemente os piores dados. O pior índice de inflação dos últimos 3 anos, o pior dado de vendas de imóveis dos últimos 5 anos, o pior dado de crédito ao consumidor dos últimos 20 anos e assim por diante. Acho que nesses anos ruins em que vivemos o pior, precisamos desenvolver as estratégias mais resilientes para superar esse período com sucesso. Qual era a nossa política? Não há espaço para o pessimismo. Agora vamos ao próximo dado ruim. Vamos analisar o dado ruim sem sermos pessimistas. Pessoal, chegou um dado dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o número de vendedores de imóveis supera o de compradores em 630 mil, e isso é um recorde histórico. E de modo geral, quando analisei os dados, examinei todas as informações relacionadas ao setor imobiliário do ZIWA. O setor imobiliário é um setor que me interessa muito, gosto muito, e quando olhamos para cá, vemos dificuldades semelhantes às do período da crise de 2008. Vocês se lembram, em 2008 houve uma grande crise, a crise do subprime. De forma semelhante, coisas ruins estão aparecendo. Isso também causou um certo pânico nos mercados. Será que vamos passar por uma crise parecida novamente? Isso não significa, então vou vender minha casa. Isso é tolice. Se você já tem uma casa para morar, nunca deve vendê-la. A moradia será uma das maiores crises no futuro, porque o terreno é um dos produtos mais escassos, a menos que eu vá para Marte. Então, se eu não vou vender minha casa, com o que devo me preocupar? Vou pegar um empréstimo e comprar uma casa com juros altos. Ela valoriza no aluguel ou venda. Evite isso agora. Mas se tiver poder de compra, compre sua própria casa. Talvez você já tenha uma segunda casa e a esteja alugando. Entrar agora no negócio de comprar casa se endividando é arriscado. Perigoso? Esses dados nos mostram isso. Vejam o que me chamou a atenção no relatório da NAR do ZEWA. As vendas caíram para 4 milhões por ano. O volume de transações despencou.
Isso corresponde a números semelhantes aos da crise de 2008 a 2009. Há um aumento inesperado nos estoques, ou seja, agora mais casas estão sendo colocadas à venda e o tempo de venda, o tempo dos anúncios, está começando a aumentar. Mas apesar de tudo isso, o que era mesmo, pessoal? Ou seja, como a oferta é alta, o preço deveria cair. Agora, há muitas casas nas mãos das pessoas, querem vender. O preço não cai e as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade para comprar casa. Ou seja, isso também vale para os Estados Unidos. Olhe para o tweet anterior, tem um meme aqui. Agora há mais vendedores, diz o cara. A mulher então diz, então os preços vão cair, não é? Ela diz, esse é um meme famoso. Depois ela diz, os preços vão cair, não é? Mas os preços não caem, pessoal. Há mais vendedores, mas os custos na construção estão aumentando. Por isso os preços das casas não caem. Você pode encontrar anúncios por preços reais mais baixos nas próximas temporadas. No entanto, como a inflação do setor de construção não caiu de fato, não se pode esperar uma queda real nos preços. Porém, devido à crise e ao excesso de oferta, vendedores em situação de urgência ainda podem vender por um preço acessível. Por isso, não acredite em ideias absurdas. Se você não tem uma casa para morar, mas já tem um investimento pronto, na minha opinião, uma pessoa deve resolver desde já a questão da casa onde vai morar. Porque esse é um problema que existe há milhares de anos. Mesmo quando vivíamos em cavernas, a moradia já era uma das questões importantes para nós. No entanto, coisas interessantes continuam acontecendo. Agora, os países também mantêm moedas de outros países em seus bancos centrais. Por exemplo, dólar, euro ou yuan. Eles mantêm essas moedas. E, entre elas, a mais mantida sempre é o dólar americano. Porque, pessoal, dizem que existe o exército americano. Mas agora, quando olhamos para o século XXI, vocês também estão vendo o gráfico na conta X. Atualmente, a porcentagem do dólar americano mantida como reserva nos bancos centrais de outros países caiu para cerca de 40%, o que é o nível mais baixo do século XXI, ou seja, caiu de 65% para 40%. Está caminhando para uma queda recorde. Isso é chamado de processo de desdolarização, ou seja, é chamado de processo de afastamento do dólar. Os especialistas têm esse conceito sobre o assunto. Então, por que isso está acontecendo? Em primeiro lugar, os Estados Unidos têm uma dívida enorme. Devido a essa dívida, às vezes a confiança no dólar é abalada. Esse é um dos motivos. Outro motivo, pessoal, é que os países não querem ficar dependentes do dólar, ou seja, não querem depender de uma moeda pertencente a um exército poderoso, e para evitar que isso seja usado como uma sanção contra eles, tentam se afastar do dólar. Então, o que resta aqui? O ouro. Porque outra moeda aceita em todo o mundo é o ouro. Na verdade, uma delas é o Bitcoin. É por isso que os países estão focando no ouro e o preço do ouro bateu recordes. As pessoas diziam, será que vale a pena investir em ouro só porque vai subir 10% ou correr atrás do ouro por um lucro de 20% em dólar? Mas o ouro dobrou de valor. Onde comprar ouro? Você pode investir em ouro, prata e petróleo pela Binance. Escaneie o QR Code na tela para se cadastrar e verificar sua identidade agora. Use meu código de referência especial. Assim você ganha desconto nas taxas e pode receber um bônus de boas-vindas de até $600. Eu uso a Binance. Se você também quiser usar, pode escanear o código QR que está na tela agora. Mas tem uma coisa que realmente me chama de atenção, pessoal. A crise no mundo todo, guerra, inflação, juros altos. O que deveria acontecer? O que vem à sua cabeça? As empresas deveriam estar em apuros, não é? Porque as pessoas estão passando por muitas dificuldades. Com desemprego recorde, guerras e inflação alta, as pessoas não conseguem mais consumir. Num cenário assim, esperaríamos que as empresas estivessem em grandes dificuldades. No antigo sistema mundial seria assim, mas a nova ordem mundial funciona de forma completamente diferente. Estamos vendo isso agora, pessoal. O S&P 500 bate recordes de valor. O Nasdaq 100 também bate recordes com crescimento constante. Recorde histórico. Ele segue batendo recordes. O que está havendo? Por que as empresas crescem demitindo tanta gente? Não acaba encolhendo? Demitir pessoas significa que a empresa está encolhendo. Mas não, as empresas agora fazem o mesmo trabalho com menos pessoas. Por quê? Por causa da inteligência artificial. Aqui, pessoal, tem um tweet do Brian Armstrong. Ele é o CEO da Coinbase e diz o seguinte: duas coisas me chamaram mais atenção. Ele diz que vão focar em habilidades capazes de gerenciar frotas de agentes de inteligência artificial para criar grandes impactos. E tem a segunda explicação, que eu gosto ainda mais. Ao longo do ano, engenheiros conseguem fazer sozinhos o trabalho que antes uma equipe inteira levava 1 ano para realizar. Ou seja, uma equipe inteira trabalhava nisso durante 1 ano. Agora, um único engenheiro consegue resolver isso em 1 semana usando inteligência artificial, ele diz. Ou seja, o trabalho cai muito, logo a necessidade de pessoas diminui. As empresas continuam crescendo confortavelmente, as pessoas sofrem com o desemprego, mas as empresas crescem. O mundo está mudando. Era sobre isso que eu queria falar no início do vídeo. E há um limbo nessa mudança. Precisamos superar esse limbo. Depois disso, acredito que tudo ficará muito melhor. Vou compartilhar o máximo possível de coisas para ajudar a superar esse limbo, especialmente
Principalmente no final do vídeo, vou falar sobre como podemos nos proteger disso. Agora, entendemos que as empresas não precisam mais de pessoas. Elas precisam de duas coisas. Uma é GPU, a outra é energia. Por exemplo, para a energia, o Sol é uma fonte de energia infinita. Não é infinita, mas para nós é uma fonte de energia inesgotável. O Sol durará bilhões de anos, sendo essencial, assim como a GPU é necessário. As empresas precisam dessas duas coisas. E essas duas coisas precisam de uma única coisa. Ou seja, o mais importante de tudo é a prata. Então, pessoal, a IA para a qual o mundo está se voltando está realmente avançando de forma eficiente e vocês estão vendo o gráfico da prata na tela. O gráfico da prata se comportou como uma altcoin cheia de zeros. Subiu de forma assustadora. De repente, nos deparamos com a prata chegando a $120. Agora está em $88. Na minha opinião, ainda está em níveis bastante bons. A prata está subindo. Agora eu mantenho ouro e prata na minha carteira. Temos uma tarifa fixa. Para calcular essa proporção, utilizo o seguinte gráfico. Amigos, relação ouro-prata. Então, quando devo investir mais em ouro e quando devo investir mais em prata? Por exemplo, vamos manter 20% de ouro e 5% de prata, mas estamos alterando essa proporção com o gráfico a seguir. Como? Por exemplo, a relação ouro-prata subiu de 100 para 110. O que isso significa? O ouro superou a prata, então caiu bruscamente ao nível 42. Isso significa que a prata valorizou muito. Vale a regra de 50 por 80. Perto dos 50, as pessoas pensam que a prata está valorizada e investem em ouro. Ao chegar perto dos 80, vemos que o ouro já se valorizou bastante, por isso eu passo a investir um pouco mais em prata agora. Dessa forma, sem muito esforço, você pode aumentar a quantidade de ouro e prata que possui, fazendo um trade simples entre ouro e prata. Para ser sincero, eu uso essa tática. Bom, chegamos ao final do vídeo. Mas já que chegamos ao final do vídeo, gostaria de pedir um apoio de vocês. Por favor, inscrevam-se no canal, pessoal. Isso é muito importante para nós. Curtam o vídeo e deixem um comentário. Principalmente, perguntem. Interagir com vocês me deixa feliz e eu respondo os comentários. Agora vamos ao que faremos. O que fazer nesse caos? Pode vir uma crise imobiliária como em 2008. A inflação dispara, os juros subiram e o desemprego bate a porta. Como podemos sobreviver como seres humanos? Agora, pessoal, podemos trabalhar com base na eficiência usando alguns dos índices que acabei de mencionar. Hoje em dia, as pessoas devem poupar. Primeiro, evite gastos desnecessários. Segundo, aprendam inteligência artificial, ou seja, vocês vão fazer um investimento. Por exemplo, digamos que você é engenheiro em uma empresa e no final do mês separa um dinheiro e tenta investir com isso, porque esse investimento pode te proporcionar liberdade financeira. Ou seja, ao investir, você economiza um pouco, investe, mas também trabalha. Você precisa de uma profissão. Se eu sair da minha profissão hoje, eu passo fome, não é? Estou falando da vida real. Neste vídeo falamos de prata e inteligência artificial. A IA é o mais importante agora. O tweet do Brian traz um ponto importante. Antes era uma equipe, agora basta um especialista em IA. Segundo ele, isso é muito mais eficiente para nós. Primeiro, precisamos fazer o seguinte. Com IA avançada, há muito trabalho para engenheiros. É uma área vital. Engenheiros e arquitetos precisam usar. Use a inteligência artificial. Se quiser, recolha papelão. Diga assim, o que a inteligência artificial tem a ver com o meu trabalho? Não tem nada a ver? Mesmo que sua profissão pareça distante, você precisa aprender inteligência artificial. Ou seja, a onda de demissões vai começar primeiro e já está começando aos poucos. Estamos vendo que empresas muito sérias estão demitindo funcionários. Sabemos que nessa primeira onda de demissões, quem não aprender inteligência artificial será afetado. Pelo tweet, quem domina inteligência artificial terá emprego por muitos anos. Mesmo que você seja médico, precisa aprender inteligência artificial. Primeiro, aprendemos isso. Sabemos sobre inteligência artificial, já dominamos o assunto e ainda conseguimos trabalhar em um emprego assalariado e investir. Estou guardando minhas economias com investimentos corretos. Diversifiquei em S&P 500, ouro, prata e cripto. Na segunda etapa, mesmo sabendo usar IA, você perderá o emprego, pois ela assumirá tudo. Isso pode levar de 10 a 25 anos. Elon Musk é otimista quanto a isso. Ele acha que será muito rápido, prevê a conclusão em 5 ou 10 anos, mas em previsões anteriores não foi tão rápido. Elon errou nessa. Porque em vídeos de 20 anos atrás, ele achava que colonizaríamos Marte em um tempo muito mais curto, mas não colonizamos Marte. Aqui também, essa transformação não será tão rápida. Mas no final das contas, parece muito ruim, né? Todo mundo vai ficar desempregado. Na verdade, não é bem assim. A inteligência artificial vai se tornar tão eficiente em determinado momento que, por exemplo, imagine uma colheitadeira carregada com energia solar. Ela praticamente não tem nenhum custo. Ela vai até o campo, colhe o trigo, leva para uma instalação e lá é transformado em farinha. Essa instalação também é alimentada por energia solar. Na verdade, até os painéis solares dessa instalação foram produzidos por robôs. Depois disso, sai o pão. O custo desse pão agora é muito baixo. É assim. O Elon chama isso de era da abundância universal. Acho que uma era assim vai chegar. Ou seja, se tudo for feito por robôs e usarmos eletricidade gratuita da energia solar, se tudo for de graça, então também virá uma abundância universal para as pessoas. Acho que vai ser assim.
Mas esse período de transição, esse araf que mencionei no início do vídeo, precisamos superar essa fase. Serão 15 anos, 25 anos, 7 anos, vamos ver isso. Mas temos uma estratégia. Estamos avançando em nossa profissão, aprendendo com a inteligência artificial. Estamos separando nossas economias. Quando o desemprego total começar, já teremos reservas que nos proporcionarão liberdade financeira, teremos nossas empresas, nosso Bitcoin, nosso Ethereum, e assim estamos nos preparando para o cenário apocalíptico. Espero que o vídeo tenha sido compreensível e que vocês não tenham se entediado. Até o próximo vídeo, fiquem bem.